Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse módulo a gente vai estudar ginecologia, tá? Então não tem como começar a falar de ginecologia sem a gente apresentar a genitália externa da mulher. Vou falar de algumas estruturas e aí nós vamos ir conversando e discutindo cada um. Aqui a gente tem o sistema reprodutivo feminino, que consiste em estruturas externas e internas. As outras estruturas anatômicas que afetam incluem o hipotálamo e hipófise, que é do sistema endócrino. Aí do lado vocês vão ver que a gente tem o clítoris, a vagina, o ânus, o pubis, tá? Aí são constituídas como vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, meato urinário, introito vaginal, glândula do vestibular de Bartolin, ímen e períneo. Então, aqui nós vamos explicar um pouquinho de cada estrutura. A vagina é um canal revestido por mucosa que possui de 7,5 a 10 cm de comprimento de paredes elásticas e estende-se para cima e para trás, que liga o colo do útero e os genitais externos. O útero é um órgão muscular que emparacoém, formato de pera. Emparacoém é o formato dele, tá? Tem cerca de 7,5 cm por 5 de largura. O tamanho pode variar dependendo do número de gestações. A parte superior do útero é chamada de corpo, a baixa é chamada de ósseo e a porção inferior é chamada de uterino. Então, o útero, galera, conforme quantas gestações a mulher tem, ele vai aumentando, tá? A cavidade do útero é revestida por um epitélio denominado endométrio. O endométrio consiste em uma camada funcional sobre acentuadas alterações no desenvolvimento durante o ciclo menstrual. E os ovários, né, que são 2 corpos ovulados, um de cada lado, que mede cerca de 3 centímetros de comprimento. Os ovários são tubos de Falópio, em conjunto são referidos como anexo, que são as gônadas femininas, que produzem estrogênio e progesterona. Aqui tem uma figura explicando certinho, né, as trompas de Falópio, ovário, útero, a mucosa e assim por diante. Ovulação. A ovulação começa entre 12 e 14 anos, onde começa a puberdade. Durante essa fase folicular, o ovo aumenta até alcançar a superfície do ovário, onde acontece a ruptura. O ovo liberado para dentro da cavidade peritoneal, essa liberação do ovo maduro é conhecida como ovulação, onde encaminha até a tuba de Falópio, que é transportada para o útero, depois da liberação do óvulo. As células sofrem modificações rápidas, tornando-se amareladas e produzem progesterona, o hormônio que prepara o útero para ser fertilizado, que é o período que a mulher está fértil, perigo de engravidar. Né? E quando não acontece a fertilização, a gente tem o ciclo menstrual, que é um processo complexo que envolve os sistemas reprodutor e endócrino. Os ovários produzem hormônios esteroides, que são estrogênio e progesterona. A progesterona é o hormônio mais importante para condicionar o endométrio, a mucosa que reveste o útero, na preparação para o implante do óvulo fertilizado. Quando a gestação ocorre, a secreção de progesterona torna uma função importante à placenta, que é essencial para a manutenção da gestação normal. Então, a progesterona, gente, ela é muito importante, porque sem ela, a placenta não consegue amadurecer e não consegue desenvolver uma boa gestação. E aí a gente vai ver mais ainda, né, no ciclo menstrual, que a gente tem os estrogênios, que são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos órgãos reprodutores femininos e pelas suas características sexuais associadas à mulher adulta. A sua função é importante no desenvolvimento da mama e nas alterações cíclicas mensais do útero. 2 hormônios gonadotrópicos são liberados pela hipófise, que são o hormônio folículo estimulante, FSH, que é o responsável pela estimulação de ovários para secretar estrogênio, e o hormônio luteizante, que é o LH, que é o principal responsável por estimular a produção de progesterona. Então, na verdade, se vocês pegarem a cartela de pílula de vocês vão ver lá, tem uma dose de estrogênio e progesterona. Então, tudo isso é muito importante, né? Porque desempenha um bom ciclo, tem a boa função.
Aqui a gente tem uma figurinha que mostra todo o ciclo da menstruação. Começa com o endométrio, o endométrio secretor, aí a gente tem a fase folicular, que solta o óvulo, a fase folicular, a ovulação, fase lútea, e como não teve uma gestação, tem a menstruação no 28º dia. Então, é muito comum na menopausa esses fogo, esses calores intensos, né? Então, por isso que coloca reposição hormonal, tá? A mulher, ela sofre muito. Um exemplo, quando a mulher tem que tirar o útero e tem que tirar os ovários, que para a produção desses hormônios, ela tem que repor. Porque tem consequências, tem mudança no sistema da mulher, tem mudança no sistema hormonal. Então, assim, não é só tirar o útero ou entrou na menopausa, ótimo, parei de menstruar. Tem a fase importante que é a dos hormônios, tá? Tudo bem? É uma materinha bem assim, simples agora, pra gente poder entender que logo nós vamos entrar no parto, canal de parto, e daí por diante, tá bom, meus amores? Beijos!